pessoal! Mais uma vez a gente está aqui através do YouTube. Então, seja lá a hora que você for assistir esse vídeo, bom dia, boa tarde, boa noite. É sempre um prazer a gente estar aqui na TV Majors Brasil, conversando sobre algum assunto que foi notícia, trazendo alguém para bater um papo e assim vai. Portanto, siga a gente aqui no YouTube, ative o sininho para que você possa receber as nossas novidades, os nossos conteúdos. Muito bem, mês de março começou com tudo, começou com a maratona de Tóquio, a primeira da temporada da World Majors Marathon, e assim, com aquela espera de 3 anos, por causa de pandemia, represamento de corredores, e aí a gente teve a, a grata surpresa de saber que mais de 85 brasileiros receberam a Mandala Major nessa prova no dia 5 de março de 2023. E que também nessa prova a gente teve. Entrou para o livro do Guinness com uma prova com o maior número de corredores a receberem uma Mandala Major. E eu fui agraciada com uma réplica da medalha do Guinness, e foi a medalha que quem optou em comprar da World Majors Marathon, que fez parte desse grupo de corredores a receber a mandala, e eu fico muito feliz porque eu sei que, de alguma forma, o perfil tem ajudado o pessoal a fazer essas provas, e eu fiquei muito honrada de ter recebido essa medalha também. Ela deve ser fotografada durante essa semana lá no Parque de Ibirapuera. Muito bem. Hoje, o nosso assunto vai ser minha primeira Major. E, para isso, eu trouxe 2 convidados muito queridos aqui. Traz eles para dentro da tela, Paradiso. Vamos lá. Rita, querido Floriano, muito bem-vindos aqui à TV Majors Brasil. Obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite, e que significa que vocês devem ter sido, devem ter alguma coisa em particular aí para estarem aqui hoje. Qual de vocês fez a primeira maratona Major em Tóquio? Quem mais fez? Floriano também. Ou seja, vocês estão aqui porque simplesmente esses 2 indivíduos, esses 2 maratonistas, conseguiram ser sorteados para fazer sua primeira Major da vida em Tóquio. Parabéns aos 2, e vamos agora apresentar essa dupla aí. Rita, vai você primeiro. Primeiro as damas. Quem é você, Rita? Me sinto honrada de estar aqui com você, Verinha, com o Floriano. Meu nome é Rita, né? Eu moro no Rio de Janeiro, nasci em Minas, mas moro no Rio há 16 anos. E você, Floriano, se apresenta aí. Também me sinto honrado pelo convite. Eu sou Floriano, vão perceber pelo meu sotaque, sou mineiro também, de Uberlândia, e moro em Uberlândia mesmo. Muito bem. Então vamos fazer o seguinte. Agora eu quero saber de você, Floriano, quantas maratonas você fez antes de fazer Tóquio? Antes de fazer Tóquio, eu tinha feito, já fiz, na verdade, 10 maratonas. Já está bem experiente no negócio, hein? Mais ou E menos. você, mais ou menos? E você, Rita, quantas você fez antes? Eu estou iniciando, estou engatinhando, né? Fiz duas. Quais são as 2 que você fez? Eu fiz Porto Alegre e fiz Buenos Aires, em setembro. Entendi. E por que, Rita, te deu vontade de entrar no sorteio da maratona de Tóquio? Então, curiosidade e um desafio, né? Assim, uma amiga comentou da maratona, e aí fui impulsionada pelo meu marido, família. Aí eu falei assim, mas lógico, não vou ser sorteada, né? Como? Não vou. Eu não vou ser. Aí eu fiz a inscrição. Aí um belo dia que eu acordo muito cedo, aí eu fui olhar o e-mail, tava lá, né? E agora? E você, Floriano, o que te deu na telha?
Então, eu, na verdade, antes da pandemia, eu tinha me proposto, na verdade, eu tinha me proposto a viajar para correr. Então, eu tinha ido, acho que em 2018 eu fiz a maratona da Disney, e aí eu falei assim, qual vai ser a próxima que eu vou fazer? Eu falei, vou tentar, como eu já tinha ouvido falar das majors, eu falei assim, vou tentar fazer as majors, então. Só que daí veio a pandemia, esses 2 anos de pandemia, eu não falei, não vou fazer inscrição, porque eu não vou viajar também na pandemia. E aí, o ano passado, por acaso, falei, vou voltar a fazer. Quando eu vi, tinha aberta a inscrição da maratona de Tóquio, eu acho que é de Berlim, quase juntas. Eu fiz para as duas. Eu falei, vou fazer para as duas. Também não estava esperando ser sorteado, assim. Então, coisa, e por acaso eu fui sorteado. Eu falei, nossa, agora sim, já era final de outubro. Eu falei, nossa, agora eu tenho 3 meses para organizar uma viagem para Tóquio, meu Deus. E foi. O que é curioso é que as estatísticas mostram que Tóquio é a cidade que mais recebe maratonistas para finalizarem a jornada média. Porque, óbvio, né? A distância, a língua, e não é só distante para quem está na América do Sul, é também distante para quem está na América do Norte, é complexo para quem mora na Europa, porque as passagens são caras, a hospedagem é cara, tem a barreira de idioma e da cultura, e então a maratona de Tóquio sempre ficou ali, bem, se der, eu faço, né? Os índices que eles chamam de overseas, que é para semi-elite, eles estão bem apertados, eles tinham assim tempos razoáveis, e a gente conheceu muito brasileiro que conseguiu, mas por conta da pandemia eles deram uma apertada nisso, então era difícil. E sempre soa aquela coisa: Tóquio não é tão difícil quanto Londres, mas também não é tão fácil quanto Chicago e Berlim, que você sempre acaba conhecendo alguém que foi sorteado para Chicago, para Berlim. Mas Tóquio não é como Londres, que para você encontrar um cara que foi sorteado para Londres, você precisa caminhar muito, porque essa é vamos dizer assim, o sorteio mais complexo de todos. Mas aí vocês foram sorteados, fizeram a inscrição, e Floriano, como é que você bolou essa viagem? Como é que você desenhou essa viagem? Então, aí assim, como já tinha sido já praticamente em novembro que eu comecei a organizar, aí eu fui pesquisar primeiro se tinha que tirar visto para ir para Tóquio ou não, como é que tirava visto. Então, assim, eu ainda me enrolei muito para conseguir viajar. Como eu estava assim, meio com pressa para poder organizar, eu ainda contratei a agência de turismo para pelo menos fazer a primeira semana, que eu fiquei lá 2 semanas, na verdade. Para pelo menos a primeira semana que era da corrida, que eu não sabia direito se, por causa da língua, eu fiquei com medo de eu enrolar e aí dar algum rolo e eu não consegui fazer as coisas que tinha que fazer para organizar direitinho a maratona. Aí eu contratei a agência de turismo na primeira semana, né? E na segunda semana eu acabei ficando por conta própria, porque daí eu já estava mais tranquilo fora da maratona. Entendi. E você, Rita, como é que você bolou essa agenda? Então, fui sozinha, sozinha. Comprei a passagem, assim, comprei. Só sabia que eu queria ir pela Europa. Era a único, como eu estava indo sozinha, eu falei assim, se der algum problema, eu prefiro estar na Europa. Aí fui pela Europa. Aí entrei em contato com você, né, Verinha, na época, e você me deu uma dica de hotel, eu comecei a pesquisar. Aí eu fui. Na minha cabeça, assim, eu preciso comprar essa passagem logo, porque as passagens sobem, assim, muito, né? Então, assim, logo em outubro eu já comprei a passagem. Quando eu comprei a passagem, eu falei assim: o negócio tá ficando sério, né? Então, Agora vai. agora vai. Aí reservei o hotel, comprei a passagem e comecei a estudar sobre o país, assim. O visto, eu sabia que precisava de visto, aí entrei em contato com o consulado aqui no Rio. Eles foram muito atenciosos, sabe? Assim, explicaram. E assim, eu não tive problema, sabe, em relação ao visto. Então, assim, fui sozinha, assim, sozinha. E chegou lá, eu já trocava, eu entrei no grupo, né, da Maratona de Tóquio,
E conheci duas maratonistas, foi a Carla e a Tati Moreno. E a gente começava a trocar informações ali. Só que eu fui encontrar com elas assim 2 dias depois que eu tinha chegado. Então, nesses 2 primeiros dias eu fiquei sozinha. Mas eu achei tranquila a cidade. Porque eu sabia que eu estava indo Tóquio é para a uma cidade cidade tranquila, é. mais É. segura do mundo. Eu falei assim, gente, eu moro no Rio de Janeiro. Então, não, assim, Vai ser fácil. porque assim, eu já É, tô acostumada a Nova York, tipo assim, cidades maiores, entendeu? E assim, Tóquio, aham. tudo que eu lia sobre Tóquio era a cidade mais segura do mundo. Então isso me deixou bem tranquila, sabe? Pra ir, assim. Quanto a isso, Tóquio se você precisar andar sozinha à noite, é bem tranquilo. É uma cidade em que a própria polícia não está armada, não tem arma. Só forças especialíssimas que têm arma lá. Então, realmente, é um país admirável, uma cultura muito querida. Mas se a gente for entrar agora, propriamente dito, no assunto corrida, a gente vai chegar a algumas conclusões que a gente sentiu um gosto amargo, né, e um gosto doce, meio balanceado de tudo isso aí, né? Vamos falar um pouco sobre todos os procedimentos e protocolos por conta do Covid. Floriano, o que você achou do aplicativo, de ficar fazendo teste e temperatura? Como é que foi para vocês? Assim, fazer as coisas, eu achei assim, era tranquilo, assim, o aplicativo no começo eu tive um pouco mais de dúvida para fazer, mas eu também estava no grupo, então assim, o pessoal do grupo estava falando mais ou menos como é que cada um tinha feito, então eu vi mais ou menos, li lá, eles mandaram direitinho como é que era para fazer, eu consegui, acabei conseguindo fazer bem. Eu achei assim, é uma coisa que eles criaram que eu não achei assim, que teria muito efeito, porque era uma temperatura assim, você colocava, então assim, eu achei assim que não teria tanto efeito para a questão da proteção. Mas assim, pelo menos deu certo. Eu fiquei com muito medo de dar alguma coisa errada na hora de você apresentar. Entendeu? Às vezes um erro mesmo do sistema, um erro de você ter digitado errado e eles te bloquearem na corrida, né? Você tem que toda a viagem. Ficar com Covid, né? Se você ficasse com Covid e É, desse positivo, também estaria enrolado. Mesmo assim, mesmo você não tendo sintomas, você tem que fazer teste. E assim, a gente sabe que às vezes os testes não são tão fidedignos, né? Então, às vezes, eu fiquei assim, mais ansioso por causa disso. De dar um teste com um positivo e eu não poder correr estando lá. Já. Você já gastou para viajar, já está lá e você. e você, Rita, achou esse teste efetivo ou a gente deu um jeitinho de colocar uma temperatura lá? Assim, eu fiz tudo, né? Comprei termômetro, viajei medindo temperatura, fiquei um pouco tensa, não vou negar, porque à medida que você vai sendo monitorado ali por aplicativo, você nunca sabe o que esse aplicativo vai trazer por trás, né? Então, assim, fiquei preocupada, fui colocando, fui medindo a temperatura, aí eu comecei a ficar meio píssica, porque várias vezes no dia eu media, sabe? Porque você fica sozinha. Eu tava sozinha, então não tinha muita coisa para fazer. Então, meu companheiro era o termômetro, de vez em quando eu media, sabe? A temperatura. O teste eu fiquei meio tensa, porque eu nunca fiz um autoteste, entendeu? Então, você assistiu o vídeo que eles mandaram, então, assim, fiz o teste. Mas eu também fiquei preocupada de ficar doente, sabe? Assim, sozinha, longe de casa. Será que. Mas assim, uma prova, né? Foram quantas mil pessoas? 38 mil? 37 mil, eu acho. Acho que foi. Controla isso, porque a gente sabe que a Covid não, às vezes não tem sintomas, né? Assim, você Pois é, tá pois com é. vírus não tem. E a qualidade. Você sabe, eu não sei se vocês já seguiam o perfil quando teve a Olimpíada, que era para ser em 2020, passou a ser em 2021. O meu técnico na ocasião, o Kleberson Yamada, foi fazer a cobertura do evento pela Band Esportes. E eu fiz uma live com ele e ele mostrou o que ele tinha que fazer de manhã, à tarde, temperatura, e o aplicativo, e o kit, aquela coisa toda. E
você não podia sair do hotel por um período de tempo. Tinha uma quarentena de talvez 48 horas, e você mandava, comprava comida, o cara entregava no hotel, era no hotel que vocês tinham que ficar, digamos, um hotel específico da própria organização, e ele saiu um dia para correr, o cara ficou correndo atrás dele para dizer, olha, onde é que está o seu aplicativo e qualquer coisa assim. E eu perguntei para ele na ocasião, você acha que se continuar isso do Covid, o japonês vai pedir para o maratonista fazer isso? E ele falou assim para mim, vai. O japonês não vai largar a mão disso aqui até ser decretado o fim da pandemia e eles sentirem que eles estão seguros. E não deu outra. Os caras foram com um aplicativo talvez um pouco mais flexível, porque era muita gente, mas talvez o mesmo número de pessoas, imprensa, né, que foram fazer essa visita para lá. O Japão é incrível mesmo, é impressionante como eles são organizados. Mas também são desorganizados. Então, Rita, conta agora a experiência da feira, que desceram a lenha nessa feira. Então, assim, eu fui com uma expectativa, né? Porque, assim, correr uma major para mim, até ser sorteada, era uma coisa muito distante da minha realidade. Assim, eu imaginava, assim, que não iria. Então, assim, e sempre escutei dos amigos que já correram que as feiras são, assim, maravilhosas, assim, se prepara para a feira, você vai sair de lá falida, você vai conseguir comprar muita coisa, desde tênis até boné, chaveiro. Então, assim, a fila para pegar o kit, eu achei assim, ok, fui no primeiro dia, né? Ainda tem todo o protocolo e tal. Assumi bem a questão da fila, porque eu também fui muito cedo. Então, assim, a fila estava muito cheio. Eu acho que para uma organização que pede tanta coisa, tipo assim, temperatura, teste de Covid, eles deixaram a gente meio que aglomerado. O lugar não tinha muita ventilação, assim, sabe? Estava exigindo muita coisa, e assim, de procedimentos, assim, com relação ao Covid, e que eles não conseguiram cumprir na retirada do kit. Aí eu ainda brinquei e falei, gente, se eu pegar Covid, eu peguei aqui, na retirada do kit. Eu achei bem, assim, confuso. Aí peguei meu kit. Aí fui pra feira, né? Falei assim, gente, agora eu vou comprar. Vou gastar. Vou gastar. Vou aproveitar, vou gastar tudo que eu economizei. Aí, assim, eu fiquei um pouco frustrada, entendeu? Assim, com a organização, com essa parte dos patrocinadores, porque eu fui esperando comprar uma jaqueta, comprar boné, comprar um monte de coisa, e assim, não consegui. E a fila da patrocinadora do evento, né? A empresa que é a empresa Não, pode esportiva. falar ASICS, é ASICS. Aí, aí eu acabei não conseguindo entender por que eles optaram não ganhar dinheiro, entendeu? Porque se tivesse copo, xícara, boné, casaco, jaqueta, eu estava tão assim preparada e disponível para comprar que eu teria comprado tudo. Quando eu fui procurar o tênis, já não tinha no meu número. Aí fui procurar na cidade, não tinha o tênis para vender da prova, entendeu? Então, assim, eu fui ficando meio frustrada, não consegui comprar a camisa mesmo. Por fim, eu tô assim, gente, eu vou comprar toalha, sabe a toalha de banho que eles fizeram? Aí nem a toalha também consegui comprar, sabe, da ASICS, assim. Aí eu falei Foi assim, gente, frustrante, então, a parte de marketing, né? foi, eu achei. Achei que, assim, E eles aí, perderam a Floriano, você sentiu a oportunidade. mesma coisa? Foi a mesma coisa, assim, eu cheguei lá no galpão lá um pouco mais tarde, assim, era no começo da tarde, estava muito cheio, realmente, assim, muita fila. No começo eu não estava nem entendendo onde que você tinha que procurar, aí, assim, a primeira fila que tinha, eu entrei, aí eu conversei com o que estava lá da organização, aí ele me explicou onde que eu tinha que ir, eu fui numa mulher, ela olhou o aplicativo e depois mandou eu pegar a fila para pegar o kit. Até que a minha fila do kit ainda estava pequena, porque tinha umas filas lá enormes. Peguei meu kit e saí para realmente na feira para poder ver o que tinha para comprar. Aí eu tinha comprado a camiseta da maratona, aí fui procurar onde eu pegava a camiseta da maratona. Quando eu fui para a fila da camiseta da maratona, a fila saía do galpão e ia para a rua, assim, para a parte de fora do galpão. E era muito longa, só na parte de fora, assim. Tava muito longa. Eu tive que entrar na fila e fiquei assim, horas nessa fila esperando para pegar a camiseta.
comprar a camiseta da maratona. Aí depois, quando eu fui para tentar ver se conseguia ir na loja da Ace, eu já não conseguia entrar mais. A fila estava demorando 2, 3 horas. Então, assim, eu falei, não vou enfrentar mais uma fila de 3 horas. Eles têm dificuldade com isso. Em 2018, foi o ano que eu recebi a mandala. O espaço era muito grande e tinham marcas muito boas, e uma infinidade de produtos. Eu tenho até a jaqueta de 2018. Agora, em 2019, eles mudaram de lugar, porque aquele lugar de 2018 foi o lugar onde ia ser o Parque Olímpico. Então, a gente teve que ir para um outro lugar, aonde choveu dentro. Era um lugar assim que fazia muito frio, choveu, eles não sabiam como secar o chão. Foi uma das experiências assim bem chatas, e eles ficam muito desconcertados, né? E o diretor de prova estava no Keio Plaza esse ano, e ele me encontrou no saguão e me viu sabendo que eu ia fazer a prova, e ele segurou na minha mão, o que é difícil de um japonês ter essa coisa de segurar na mão, e ele falou assim, me desculpa, vai chover amanhã, que era na véspera da prova. Como se ele tivesse algum tipo de gerência sobre a temperatura, sobre. E, e choveu, e choveu, e choveu, e choveu, e isso complicou muita gente, não chegou nem aos pés de Boston 2018, que foi, teve até tufão, mas choveu muito em 2019, deixou a gente largar com o tênis completamente molhado, já em muitos em estado de hipotermia. Foi muito difícil aquela prova. A gente dá um jeito de terminar, né? A gente dá um jeito de terminar. E eu acho que essas coisas, o aplicativo da prova em si, o site, a organização da feira e a comunicação da Maratona de Tóquio, às vezes me faz pensar assim, será que eles continuam sendo uma maratona major no futuro? Será que Sydney não viria ocupar esse espaço e aí seria a maratona distante, né, para a gente ir e tal? Não sei. De qualquer forma, é difícil de a gente entender o que se passa na cabeça do japonês. Mas agora vamos falar do que vocês, pelo jeito, se divertiram para chuchu, que foi a prova propriamente dita. Vamos lá, Rita, vá. Primeiro você, conta como é que foi a sua prova, se quiser falar o seu tempo, como é que você elaborou essa estratégia, foi mais rápido na primeira parte e mais lenta na segunda, ou foi mais lenta na primeira e depois mandou ver? Como é que foi a sua prova? Então, assim, a prova em si, eu achei ótimo, entendeu? A organização, ele fácil para chegar. Eu achei que fosse ser hiper complicado para chegar, porque eu fiquei com a visão da confusão que foi a entrega do kit. Eu falei assim, gente, eu vou muito cedo, porque vai ser complicado, né, chegar. Mas assim, pela minha surpresa, no metrô tinha placa. Eles colocaram voluntários explicando com placa. Quando a gente desceu na estação do metrô lá, tinha, assim, a cada metro, sabe, um voluntário com a plaquinha. Eu achei muito organizado, entendeu? Assim, não tive problema para chegar no local, né, onde eu ia correr. Mas, assim, achei a prova muito interessante, porque eles são muito, assim, sabe, muito... Como é que eu posso dizer? Não sei se é metódico a palavra certa, sabe? Então, assim, eu fui esperando fazer esse tempo de 3 horas e 45, que era o que eu tinha em mente, eu, o meu treinador, né, que tinha mais ou menos acordado. Só que quando eu comecei a correr, eu não sei o porquê, o meu celular, o meu relógio parou. Ele parou por uns 10 minutos. Eu fui tentar olhar, colocar em outro aplicativo no celular para eu acompanhar a minha velocidade. Meu celular caiu no chão. Aí eu falei assim, gente, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar isso para lá, vou aproveitar. Eu tô no Tóquio, tô no Japão, vou ficar preocupada com o celular, com o relógio. E comecei a correr. E fui correndo, assim, sabe? Eu achava aquilo assim, muita gente na rua, muita, assim, muita gente. A organização deles eu achei ótima, porque eles colocavam o isotônico e depois a água, né? Então, assim, você tirava aquele. Eu não uso isotônico em prova, porque
eu tenho uma intolerância grande aí. Então, assim, eu uso só água, mas aquilo me chamou a atenção, porque, tipo assim, quem pega, toma isotônico, que fica doce, depois tira o doce da boca, né? Que é a água. Então, eu achei isso, assim, fantástico. E eles organizaram, assim, eu achei muita a disponibilidade de água, assim, farta, sabe? E assim, achei muito organizado a prova, o trajeto, assim, e acabou que eu fui correndo, tava tão feliz estar ali, sabe, fazendo uma major, assim, que era o meu sonho, sabe, e tava tão distante. Então, assim, eu tava muito feliz de estar ali no Japão, né, da oportunidade em si. E eu corria e eu não conseguia ter noção da minha velocidade, só que eu passava nos lugares, aí eu resolvi perguntar para um rapaz do lado. Quando ele falou, eu falei assim, impossível, gente, que eu tô nessa velocidade, mas eu vou continuar. Quando eu cheguei ali naquele, tipo um curral, né, que aí deixa de asfalto para uns Para paralelepípedo, bloquinhos, isso. aí eu comecei a olhar assim, não entendi. Eu falei assim, vou acelerar, vou dar um sprint final, né, nessa prova aqui. Quando eu cheguei, que eu fui olhar o tempo, tava dando assim 3 horas e 43. Eu falei assim, gente, eu corri rápido, fiz a prova em 3 horas e 43. Era 3 horas e 45. Aí eu fiquei toda feliz. Aí depois eu fui ver no aplicativo que eu tinha conseguido fazer a prova em 3 horas e 37. Eu falei, nossa, foi melhor do que eu tava Uau! pensando. Aí eu fui e pensei assim, cara, bom, né, não ficar dependendo de celular, de aplicativo. Mas eu achei a prova bem organizada, sabe, Verinha? Assim, a prova em si, o dia da prova, a corrida, os voluntários sempre dispostos a ajudar, entendeu? Assim, eu achei muito bem organizado, diferente da feira. Então, assim, eu corri feliz, entendeu? Assim, muito feliz Maravilha. Você de vê estar. como é difícil a gente criar um dispositivo contra o Japão? Assim, eu fiz 2 anos seguidos, eu tenho tudo. Aconteceu muita coisa ruim nos 2 anos, muita desorganização, muita falta de comunicação, mas quando vem a prova, a coisa muda, de figura, e eles são tão doces com você quando você está chegando ali, veem se você está bem. Eles te recebem colocando a toalha, aquela manta térmica, com tanto carinho e te reverenciam pela própria cultura deles, que eu fico pensando. Por que que eles não arrumam essa feira, né, Floriano? E como é que foi tua prova? Então, minha prova também é assim. Na verdade, eu tinha ido para fazer abaixo de 4 horas. Eu tinha, na verdade, em novembro, eu corri Brasília, né? E quando eu estava nos 36 em Brasília, eu tive cãibra, assim, de eu deitar no chão e não conseguir levantar. E eu tive que ficar em Brasília, assim, sentado muito tempo para depois terminar. Porque eu falei, eu vou terminar de todo jeito que eu comecei, eu vou terminar. E aí, quando eu fui para o Japão, eu falei assim, eu não posso ter cãibra. Então, falei assim, meus 21 eu vou mais devagar, porque depois dos 21 eu consigo segurar. Mas assim, é igual eu falei, é igual você falou, na verdade. A prova foi muito boa. Então, assim, eu voltaria por causa da corrida, porque assim, eu acho que o percurso, apesar de ter muito ida e volta, mas Sim. assim, era muito divertido o percurso. Você não vê a corrida passar. Quando eu vi, eu já estava fazendo quase 30, eu falei, gente, mas eu não estou nem cansado. E assim, parece que foi muito divertido, você não viu o tempo passar. Então, assim, eu achei muito legal. Falei assim, não sei se às vezes também eu estava com aquela ansiedade de ser minha primeira major, de ter viajado para o Japão para poder correr a primeira major. Então, tinha toda essa ansiedade também da corrida, mas assim, a prova em si eu achei maravilhosa. Entendeu? Eu achei muito boa, realmente, assim. Eu acho que até dá uma compensada na bagunça que foi a entrega do kit, que foi a Expo. Mas, assim, eu adorei, assim, correr a Major. No final, assim, quando eu vi que eu estava faltando 5 quilômetros, eu acelerei para poder ir um pouco mais rápido, mas, assim, a temperatura estava muito boa, eu fiquei com medo de estar muito frio, e, na verdade, fez, assim, eu acho que devia estar uns 9, 10 graus no máximo. Então, assim, uma temperatura muito boa para correr também, que você não fica com frio e também não fica aquele cansaço do calor.
Então, assim, eu achei muito divertido. Foi muito boa. Assim, eu realmente adorei. É igual você falou, apesar de tudo, parece que o Japão te dá, assim, aquela sensação, assim, de ser uma prova muito boa. Ainda não fiz as outras. Eu ainda quero fazer, mas Então, realmente. agora a pergunta que não quer calar. Como é que vocês estão agora desenhando isso? Porque, como eu disse logo no começo, o maior número de pessoas do mundo inteiro para pegar a Mandala Major sempre foi em Tóquio, por tudo que a gente já discutiu aqui. E esse ano ainda teve o recorde dos recordes. E agora? O que vocês vão fazer em termos de Major? Vai lá, Floriano. Assim, na verdade, eu falei, eu me propus fazer tranquilo. Eu vou fazer todo ano, eu vou fazer a inscrição para o sorteio. Já me falaram, igual você falou, às vezes Chicago é mais fácil, às vezes ser sorteado. Berlim, às vezes, é um pouco mais fácil. Parece que o mais difícil realmente é Londres, né? Que é bem mais difícil. E Boston, que na verdade seria, ou você vai por índice, ou você vai Agência? por agência. Então, aí esse eu teria que começar assim. Eu me propus a começar a fazer um treinamento mais certinho para me ver se eu consigo melhorar meus índices, na Mas verdade. vou até olhar aqui uma coisa para você. Você está com 43 anos, é isso? Tá 43 certa? dias. Então, o teu índice para Boston é 3,10. Então, ainda é muito baixo, entendeu? É o que eu propus, na verdade, assim. Na verdade, eu treino, mas eu não sou de treinar muito certinho, não. Apesar de ser todo mundo falar assim, mas você treina maratona, você faz certo. Eu sempre Mas fiz sem você é de planilha. Uberlândia, tem uma água esquisita em Uberlândia. Tem o Nilson aí. O Nilson tem 317 Sem maratonas planilha. hoje, quando nós Hoje, estamos gravando dia 17 de março. Amanhã ele pode estar 318. Eu sempre falei assim, eu sempre treinei sem planilha. A planilha eu mesmo sempre fiz. Aí, quando eu fui sorteado para Tóquio, eu arrumei um treinador. Eu falei assim, não, eu vou tomar vergonha e começar a fazer. É. Bateu a água, né? É. E se... Aí, aí agora eu Rita, tô fazendo. oi, desculpa, fala, Agora eu tô Floriano. fazendo a Pode falar. planilha direitinho. Falei, vou ver até onde eu consigo baixar meu tempo. Eu acho que sim. Vai treinar nos morros que tem lá em Uberlândia, aí na sua terra. Faz a maratona do Nilson aí, que só tem subida e descida. E Posso a subir. Ritinha, qual é a próxima dentro das Então, majors aí? os meus treinos, assim, é tudo na boa parte. A minha assessoria, eles treinam muito na Floresta da Tijuca. Então, assim, alguns treinos a gente sai da Lagoa e vai até o Cristo correndo. Então, assim, eu gosto de morro, sabe? Eu aprendi a gostar. Também porque a temperatura é mais fresca, né? Assim, aqui no Rio, né? Assim, se você treinar na floresta. Então, eu tive a grata surpresa de conseguir o índice, né? Para Boston. Então, ano que vem eu acho que não vou perder essa oportunidade, não. Assim, Eu acho que você está certa. Aí vou, você vai para a sua segunda estrela. vou. Esse ano eu E quero ter uma história para contar com as majors, entendeu? Eu não quero fazer nada atropelado, porque tem umas conheço assim, não estou julgando também não, tá? Cada um tem a tá, sua história. entendi. Em 2 anos eu completo. Isso não é uma corrida, entendeu? Para mim, tô falando da Rita. Eu quero ter uma história, entendeu? Eu tenho a história de Tóquio, aí eu tenho a história de Boston, aí eu quero ter uma história, quero contar uma história, entendeu? Você sabe, a minha primeira major foi em 2008, em Berlim. Eu fui sorteada. E a minha última foi em 2018. Foram 10 anos. Porque também, no meio disso tudo, teve o ano de 2013, quando Tóquio entregou, foi a sexta, porque eram só 5 e não tinha mandala. Então, eu falei, beleza, né? Que delícia, né? Aí tem anos que você faz duas, tem anos que você faz uma só, tem anos que você está com muito trabalho e não pode viajar, tem anos que você está lesionado. Então, a gente precisa também não fazer por fazer. Eu adorei você ter dito isso, sabe, Rita, porque às vezes eu me pego refletindo sobre alguns seguidores
que vieram com a faca na caveira. Eu preciso dessa medalha. Só que é uma jornada. As pessoas ainda não perceberam isso. É uma jornada que passa pela sua vida pessoal, pela sua vida familiar, pela sua vida profissional, pela sua vida financeira. Aí você tem que ver, aí tem uma pandemia no meio do caminho. Quando que a gente ia imaginar que ia ter uma pandemia no meio do caminho que deixou essa lacuna de 3 anos só com toque? Tem gente com ódio, eu não consegui toque, eu não consegui ser sorteado, só falta essa. Eu sempre acreditei que as coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer. É uma jornada. E eu acho que você, né? E vocês são absurdamente exemplo disso, porque diante de um contexto, vocês foram sorteados, né? Então, assim, queria que você aí, Rita, falasse as suas considerações finais e depois o Floriano também, porque senão fica o vídeo longo, os caras fazem assim, para passar rápido. Sim, eu vou atrás da minha mandala, mas assim, que seja uma jornada, entendeu? Que tenha cada estrela tem um significado, entendeu? Assim, que eu tenho uma história para contar daquela estrela. Então, assim, me senti extremamente honrada de ter ido né, correr Tóquio, voltaria, assim, com certeza voltaria para fazer outra prova, talvez a de Kyoto, talvez até a de Tóquio mesmo, mas voltaria com certeza para o Japão, assim, gostei de entrar no grupo, né, com minha primeira estrela, me sinto, assim, extremamente honrada, fiquei muito emocionada de ver, sabe, a jornada de cada pessoa que eu fui conversando, as pessoas que foram me contando a sua história de vida para chegar ali, sabe, eu achei aquilo, assim, fantástico, assim, foi um aprendizado para mim, sabe, assim, você vê a dedicação das pessoas, a persistência, sabe? Assim, então, para mim, foi. Esse é o aprendizado que eu vou trazer comigo de Tóquio, entendeu? É isso. E aí, Floriano? Eu também, assim, a mesma coisa, eu não tenho pressa para poder fazer essas coisas. Eu até me propus, falei assim, eu, assim, até os próximos 10 anos, eu acho que eu consigo completar tudo, porque daí, assim, principalmente Boston, que precisa do índice, com o passar do ano, o índice vai melhorando. Eu só preciso manter meu treinamento constante para não poder diminuir. E, assim, é tentar ir fazendo, colocando. Todo ano eu vou tentar me inscrever, principalmente eu falo muito assim, que eu quero ir para Berlim, porque Berlim, na verdade, ela cai no final de semana do meu aniversário, geralmente. Então, eu sempre falo assim, o dia que eu for sorteado para Berlim, eu me dou de presente a viagem para Berlim. Que cai sempre, meu aniversário é final de setembro, então geralmente é final de setembro, Berlim. Então é a que eu mais, assim, agora quero tentar ser sorteado para ir. Mas eu vou com calma também. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui pela região, pelo Brasil. Eu falo muito, você falou da maratona aqui do Nils. Eu sempre fiz ela, já tenho. Esse ano foi o 5º ano, o ano passado, né? Esse ano é o 6º ano, eu vou fazendo ela todos os anos e aí vou treinando. Olha, e não é só isso. O ano passado, a gente teve o primeiro encontro major em Uberlândia. A gente saiu na sexta-feira com uns 33 majors que foram lá prestigiar a prova, e acaba sendo sempre um ponto de encontro, porque o Nilson Lima tem esse poder de agregar pessoas e fazer amigos, ele é uma pessoa incrível. Então, assim, eu queria conversar com você sobre isso, porque muitas pessoas procuraram o perfil para que a gente conversasse com corredores que tinham feito suas primeiras majors. Acho que isso pode até virar um uma sessão aqui do nosso perfil, mas eu queria dizer para vocês que as histórias que chegam dessa jornada me emocionam muito. Então, todo dia eu fico pensando que ideia boa que você teve, Vera, de trazer esse povo todo para cá e tentar reunir numa comunidade só de brasileiros que fazem essas 6 maratonas. E eu tenho que agradecer vocês, porque vocês agora são calouros, né? Vocês entraram agora para o time. Então, está faltando só 5 estrelinhas aí e a gente vai acompanhar vocês. E vão conseguir. E eu quero estar junto nelas, hein?
Amém. Não demora muito, não, porque eu ainda quero correr uns anos aí, tá bom? Bem, Não. Gente, Mas, assim, obrigada, muito obrigada. Valeu mesmo. beijo. E a Tchau. vocês que estão obrigado assistindo a também. gente aí, obrigada. Continuem ativando o sininho para pegarem esses novos conteúdos e essa jornada é incrível. Não deixe de, pelo menos, saber como é que funciona. Não precisa correr uma maratona de um dia para outro, mas entenda como ela funciona, porque é uma jornada e tanto. Obrigada, valeu! Valeu.